Aleluia. Bota aqui 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Capítulo 9. Aleluia. Capítulo 9, 2 Coríntios 9. Parece que é 9, 6. 2 Coríntios 9, 6. Aleluia. Lembre-se, aquele que semeia com moderação também colherá moderadamente. Bota na NVT, por favor. Lembre-se que quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Então cada um deve decidir em seu coração quanto doar ou quanto dar. Não contribua com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Versículo 8. E aí Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênção. Então isso aqui é sobre quem semeia, quem dizimista, ofertantes. Claro que aqui especificamente porque quem é oferta. E aí, olhei, conceder todo tipo de bênção para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Deus da mesma forma, Ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Só até aí que é maravilhoso. O texto por si só se explica. Aleluia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Claro, gente, é importante comentar, mas no momento dispensa comentário, porque o Senhor já falou ao seu coração, ao nosso coração. Deus te abençoe, meu amado, cada vez mais, para que você seja abençoador de muitas vidas que estão ao seu redor, da tua igreja local. Você ama a sua igreja local, então certamente você sempre vai semear na tua igreja local. Mas saiba que essa semente você não come, você semeia. Terra fértil é a igreja do Senhor. Terra fértil de uma semente saudável é a igreja do Senhor. Aleluia. Amém? Coloca a mão no seu coração aí. Vamos orar? Amém? Querido Jesus, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor dá para muitos nesta noite aqui. Muitos. De ofertar, de devolver o dízimo. Eu sei, nós sabemos que alguns não têm. Ainda não têm, mas terão. Muitos aqui, Senhor, estão, Senhor, com um voto. Estão pela fé, acreditando que quando o Senhor dispensar todas as bênçãos, pelo compromisso que cada um já fez, eles ainda mais serão bênção para a tua igreja, para as suas famílias, para os que estão ao seu redor. Então, Senhor, é o momento de agradecer pelos teus filhos, que nunca negociam exatamente o que é teu, Senhor. A semente que o Senhor deu para eles abençoar outras vidas. E que esse momento de ofertar e devolver o dízimo seja de gratidão para a glória do teu nome, que o Senhor já deu a semente para cada um de nós, e é poderoso para dar muito mais. Aleluia. Para que tenhamos frutos de justiça, para o louvor do teu nome, papai. Amém. Aleluia. Enquanto a canção é tocada aqui, nós vamos contribuir. Você que pode, você que tem, para a glória de Deus. Amém?
culto, nós iremos continuar orando pela Luana. Tá bom? Quem estava aqui domingo no segundo horário? Ela teve 2 paradas cardíacas lá no pronto-socorro da criança da Zona Oeste. É Oeste, né? 2. Os pais saíram, foi domingo, né? Os pais saíram aqui desesperados. Meu irmão, não queira estar na pele. E quem já passou por coisas assim. Uma vez o Mateus caiu, 6 meses, bateu com a cabeça e foi desacordado dentro do carro. E eu dirigindo em alta velocidade no carro do Cleuto. Pedi para dirigir, porque Cleuto, posso dirigir para eu, porque mais rápido, que ele é muito assim, né, direitinho, tudo correto, sinal vermelho, eu nem via. E aí eu fiquei desesperado, perder meu filho, meu Deus, perder meu filho, me ajuda. Mas a gente ia orando. Chegando lá, tiveram que reanimar ele com aquele desfibrilador, né, uma coisa assim. Ele continuou lá. Passou por tomografia e eu senti o que é isso, não é fácil. Quem já teve outras experiências também, mas... E aí nós estendemos as mãos, né, na direção ali do hospital. A gente pode profetizar já uma bênção de cada vez, né? Uma bênção de cada vez, queridos. E aí nós fomos, naquela mesma noite, nós fomos na direção do hospital. Chegando lá, estava lá na frente, com os joelhos dobrados ali o Omar, sua esposa. E aí a gente foi lá e nós oramos junto com ele. E depois que eles levantaram, eles nos disseram que ela teve melhora. E assim, ela sobreviveu às 2 paradas cardíacas. E ela até sorriu para a mãe dela. E nós cremos que o Senhor está fazendo todo dia um milagre maravilhoso naquela criança ali, em nome de Jesus. E vamos esperar, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Aleluia. Então nós vamos orar de novo no final e declarar. Luana, vem contar teu testemunho aqui no púlpito, em nome de Jesus. Vem trazer, que os papais dele venham, eles vão cada vez mais pegar na mão daquela criança e vão servir o Senhor juntos, fervorosamente. Já são servos do Senhor. E que vai servir de testemunho para outras famílias e outros lares e outras crianças, em nome de Jesus. Por que eu falo isso? Porque em Lamentações 3:21 diz, para nós trazermos para nossa memória. Desafiador isso, hein? Mas nós temos. Por isso que no início eu falei, venha mesmo doente, venha para o culto, força. Porque a nossa meninice dentro de nós quer dizer, desiste, para, entrega, tá? Não acredita mais, tá bom, chega. Mas não, a gente tem que ter uma fé que ande sobre as águas, aleluia. Então eu falo isso porque Deus pode operar grandes coisas. Então, é sobre palavras poderosas de efeito, é sobre fé. Então, Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Trago para minha memória só o que me pode dar esperança. Então, nós temos que, o que está na memória, verbalizar, em nome de Jesus. E pode profetizar, que profecia significa a palavra que vai adiante. E depois ela volta. Se Ezequiel profetizou sobre um vale de ossos secos, quanto mais nós vendo, cada um de nós, sabendo que ainda tem vida aí, né? Então, em nome de Jesus, ressuscita e traz vida e abundância em todas as áreas, em nome de Jesus, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, pelo Espírito de Deus e sobre a vida da pequena Luana e de todas as outras crianças que não sabemos. Tem mais crianças, oramos também por isso. Tem mais crianças naquele SPA ali, mais crianças também na UTI. E que o Senhor, por meio dela também, o Espírito de cura invada aquela UTI em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que no dia que Cristo ressuscitou, muitas sepulturas se abriram também. E muitos foram ressuscitados junto com Cristo. Não é vaidade, Senhor, cura só minha filha, ou o Senhor faz só isso na minha vida, não. O Senhor faz um strike, traz bênçãos
e abundância para todos nós, em nome de Jesus. Faz segundo a tua vontade, Pai. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Pode vir, meu irmão, pastora Cristiane, para trazer a continuação da nossa série Espírito Santo de Deus. Aleluia. Que Deus a use poderosamente e nos abençoe grandemente nessa noite. Aleluia. Amém, glória a Deus. Mais um encontro com o Espírito Santo. Falar do Espírito Santo é algo divino, é algo que transforma, é algo que restaura, é algo que mexe com as nossas estruturas, é algo que nos deixa a cada dia pessoas mais confiantes, pessoas que acreditam no milagre, porque esse Espírito, ele testifica em nosso coração aonde precisamos melhorar, aonde precisamos ainda ser tratados, moldados. E hoje eu vou falar sobre a plenitude do Espírito Santo. Nós já estamos vindo aí de temas maravilhosos. Terça-feira passada também tivemos com temas aqui poderosos. E hoje eu quero falar de um grande homem que se chama Estevão. Um homem que de fato era totalmente dependente do Espírito Santo. Era um exemplo de plenitude no Espírito Santo. E eu, essa semana, ali ouvindo a história dele, e cada vez que eu ia, cada tópico, escrevendo ali, estudando, e eu chorava bastante, que eu dizia assim, meu Deus, que tanta graça, que tanto poder, que tanto amor, que tanta confiança, Senhor. E aí eu ia ali lendo a história dele e ao mesmo tempo ia dizendo, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque muitas das vezes eu quis desistir. Me perdoe porque muitas das vezes eu quis abandonar algo por pequenas coisas. E com a história de Estevão, hoje nós vamos aprender algo poderoso. Ele foi escolhido um dos sete apóstolos, né? Ele foi escolhido um dos auxiliares dos apóstolos, que era um dos homens mais cheios do Espírito Santo que existiu. E um homem mais usado pelo Espírito Santo. Totalmente dependente pelo Espírito Santo. E eu quero que você abra sua Bíblia em Atos 6, capítulo 6, versículo 8. Amém? Que diz assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Esse homem, ele era um homem destemível. Era um homem com coração inabalável. Um coração cheio da graça do Senhor. Ele ficou conhecido por realizar milagres e fazer a obra social, ajudando aos necessitados, ajudando a quem precisava de uma palavra, de um carinho, de amor. E ele ficou ali para cuidar da parte das viúvas, né, que faltou alimento ali para as viúvas. Ele fazia parte dessa obra social. E ele tinha uma profundidade com Deus, ele era pleno no Espírito, anunciava sempre as boas novas, o poder com ousadia, mesmo sendo apedrejado pelos líderes religiosos, até a morte, a mão de Deus era claramente sobre a vida dele, era nítida. E aí me traz à memória todas as adversidades, todo qualquer tipo de problema que talvez nós já passamos, você tem passado ou já passou. E eu vendo essa história, eu digo, de fato, esse homem viveu na plenitude do Espírito Santo.
Porque viver na plenitude do Espírito Santo é deixar com que Deus direcione a sua vida. É deixar com que Deus direcione a minha vida. Em meio aos vendavais, em meio à dificuldade, ele continuou acreditando. Ele continuou confiando, porque o foco dele era Cristo, porque o alvo dele era Cristo. Então não importava o que estava passando, ele sabia o momento que ia acontecer, de que aqueles homens, ia apedrejar, porque não aceitava, porque acreditava que ele estava blasfemando contra a lei de Moisés. E aí, eu lendo essa história, eu vi claramente que ele tem uma ligação com a história de Jesus. Porque de fato, tudo que ele passou, até o final ele não desistiu. E aqui nós vamos conversar um pouco sobre 6 características fortes pela plenitude do Espírito Santo que existiu na vida de Estevão. E eu quero que você anote aí, você que trouxe a sua agenda. O primeiro é cheio do Espírito Santo. Esse homem, ele era cheio do Espírito Santo. Atos 6, 3 e 5. Que diz assim: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Versículo 5 diz: todos concordaram com a proposta do apóstolo. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, o que significava ser cheio do Espírito Santo? É uma experiência maravilhosa que o Espírito Santo toma conta e ele que controla as nossas vidas de uma forma muito poderosa. Então, aqui nós vemos Estevão, ele tinha uma experiência ali contínua com o Espírito Santo. E eu aqui lendo, ouvindo, e desde quando começou a jornada sobre o Espírito Santo, eu digo: Senhor, se eu ainda não estou conectado e alinhado com a plenitude do Espírito Santo, testifica em meu coração. E aí o Senhor já vinha ministrando em meu coração desde o início do que o Senhor colocou, nessa jornada sobre o Espírito Santo. E quando foi essa semana, eu estudando sobre a vida de Estevão, eu fui assim tocada de uma forma muito poderosa. E eu disse de fato: Senhor, ensina-me a ser igual a Estevão, a suportar as adversidades, acreditar que eu vou ter a sabedoria e a unção, mas eu tenho que vencer os meus medos, porque ainda existia medos. O Senhor testificou no meu coração essa semana que ainda existia medos dentro de mim, ainda existia incertezas dentro de mim. E eu aqui vendo a história aqui de Estevão, eu digo: meu Deus, que poderoso a ação do Espírito Santo na vida desse homem. E aí ele fala que a plenitude do Espírito Santo sobre a vida dele era notória, dotada de um espírito de intrepidez poderosa. Por isso lá em Efésios 5:18, a pastora Sueli até mencionou na terça-feira passada, Efésios 5:18, que diz: não se embriagueis com o vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo. E por ele se encher do Espírito Santo, ele foi capaz de suportar as adversidades por amor a Cristo. Quantas vezes nós queremos desistir no meio do processo por conta de medos, por conta que nós acreditamos que está sendo muito pesado, que talvez eu não vou conseguir avançar, talvez eu não vou ter a força. Mas é a história desse povo aí da Bíblia, mas é a história de homens que foram cheios, que eram conectados, que estavam próximos de Jesus. Mas quando ele foi para o Pai, ele disse o quê? Eu vou, mas eu deixarei a vocês um Espírito Consolador. Então por que temer? O Espírito Santo de Deus me faz entender todos os dias que Ele é a nossa coragem, a nossa força. Mas eu tenho que ter certeza que esse Espírito habita dentro de mim.
Como que eu posso saber que esse Espírito habita dentro de mim? Através da profundidade com o Pai. Através de todos os dias você subir ao monte e falar com o Pai. Porque Jesus era Jesus, mas mesmo assim, ele subia ao monte para falar com o Pai. Ele foi escolhido, ele já estava destinado a morrer por nós, a fazer milagres, mas mesmo assim, todos os dias ele tinha uma conexão com o Pai. E por que nós seríamos diferentes? E aí eu vendo a história de Estevão, cada vez que ele se enchia do Espírito Santo, ativava dentro dele os frutos do Espírito. Esses frutos que trazia paz, que não trazia na mente dele um descontrole, que não trazia na mente dele ansiedade, porque talvez ele estava ali se deparando com várias situações, adversidade que poderia paralisar ele, dizer não, eu não vou mais conseguir avançar, mas ele entendia que existia um Espírito dentro dele que fazia toda a diferença. E nós precisamos atrair esse Espírito para dentro de nós, para que possamos a cada dia se fortalecer em graça, se fortalecer em amor, para que possamos suportar cada fase que está preparado já para que nós venhamos passar, porque tudo é permissão do Senhor. E o Senhor a cada dia tem falado no meu coração, tudo é minha permissão, somente descansa no meu espírito. E cada vez que nós entendemos isso, o Senhor vai curando o nosso coração. O Senhor vai trazendo a certeza dentro de nós que nós conseguimos com a palavra de força, de coragem, através da força que há dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo diz que se não há manifestação do fruto do Espírito, é porque ali impera a obra da carne. Assim os frutos do Espírito e a impressão do caráter de Cristo em nós. Se a minha memória, se eu estou com meus pensamentos negativos, com o pensamento que eu não vou conseguir, então aí não habita o fruto do Espírito. E quando eu aceitei a Jesus como meu único Salvador, o Senhor já tinha colocado, desde quando eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor já me criou com os frutos do Espírito. Mas só que eu precisava o quê? Aceitar a Ele como meu único Salvador, para que ativasse esses frutos do Espírito dentro de nós, dentro de mim. E aí eu ali estudando a história de Estevão, eu digo, Senhor, que poderoso. De fato, nós às vezes se sentimos tão pequenos, mas existe um Deus tão poderoso que servimos, que quando nós entendemos que esse Espírito, quando nós dizemos, Senhor, vem, eu estou aqui. Nas vezes que eu tenho orado, o Senhor tem me chamado a atenção, o Senhor tem me motivado a não mais falar, porque Ele já sabe o que eu necessito. Mas de eu parar e ouvir a voz dEle. E aí eu sento ali e eu digo, Espírito Santo, eu estou aqui, fala comigo que a tua serva está aqui para te ouvir. E aí quando nós começamos a ficar calados, o Espírito Santo de Deus toma de conta. E as nossas orações agora é através de línguas estranhas, de línguas poderosas que o Senhor começa a transmitir em nossos ouvidos. E é tão poderoso porque você sente que aquele Espírito vai curando o teu coração. Ele vai transformando, Ele vai moldando. Então quando nós falamos do Espírito Santo, de fato, é um Espírito que nos consola, é um Espírito que cura, é um Espírito que nos traz a certeza que nós vamos conseguir vencer cada etapa. E a segunda característica de Estevão é a sabedoria. Atos 6:10. Atos 6:10, que diz assim: mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão, que ele ganhava todas as discussões. Que poderoso! Estevão tinha conhecimentos incríveis sobre Cristo. Aqueles que tentavam muitas das vezes, aqueles religiosos tentavam refutar, ou seja, afirmar o contrário sobre Cristo, sobre aquele ensinamento que Estevão falava. Quantas das vezes nós somos confrontados pelo que servimos?
Quantas das vezes somos confrontados até pelas situações que estamos passando, e aí às vezes vem um questionamento na sua mente: mas você não é filho de Deus? Então por que isso está acontecendo na tua vida? Mas Estevão entendia que existia um Espírito que nos consolava, e o Espírito que tratava dentro do íntimo dele, e por isso que ele tinha certeza que a sabedoria não vinha dele mesmo, vinha diretamente do alto. E ele ali, nas passagens, né, na própria história, ele contava a história de todos os antecedentes passados, ali desde Abraão, Moisés, José, e ele vem contando sobre a história de pessoas que usaram a sua sabedoria direcionada pelo Espírito, e o outro usava a sua própria sabedoria, e acabava que o quê? Acabava tendo dificuldades, não pensava que era a vontade do Senhor, pensava que era o Senhor falando, mas não era. E ele veio e trouxe aqui a história, ele mencionou a história de José, que foi que José teve uma incrível sabedoria diante do rei. Atos 7, 9 e 10. Atos 7, 9, 10, que diz assim: Estevão continuou: os irmãos de José tinham inveja dele, o venderam para ser escravo no Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. Quando José apareceu diante de Faraó, rei do Egito, Deus lhe deu sabedoria e modos agradáveis. Ou seja, muitas das vezes nós nos deparamos com alguma situação e achamos que é Deus que está falando e agimos de forma incorreta. Mas ele mencionou a história de José, porque José de fato, ele poderia sim, ele poderia abandonar tudo, ele poderia rejeitar até os irmãos dele, pelo fato do tratamento que ele teve por parte da família dele. Mas ele entendeu que ele era filho de Deus, e por ele ter chegado até aquele lugar, foi porque ele confiava e acreditava. Ele não desistiu dos sonhos dele, ele acreditava no Espírito que habitava dentro dele. Então Estevão também trouxe essa história ali para contar para aquele povo, porque cada vez que aquele povo falava, cada vez que aqueles religiosos falavam contra ele, ele trazia uma palavra, e isso criava raiva dentro daqueles homens. Muitas das vezes nós criamos insatisfações na vida de alguém pelo fato que acreditamos em algo que aquela pessoa ainda não está dentro dela, ainda não arde dentro dela. Mas o Senhor nos chama a confiar, a acreditar e continuar falando do amor dele, continuar acreditando que ele é o nosso Pai, que cuida com cada detalhe. E aí ele trouxe aqui a história de Moisés, que por um instante agiu com o seu próprio entendimento, achando estar fazendo a coisa certa. Lá em Atos 7, 24, 25. Atos 7, 24, 25, que diz assim: ali viu um egípcio maltratando um homem do seu povo. Então defendeu o israelita e vingou, matando o egípcio. Moisés pensava que os israelitas entenderiam que Deus ia libertá-lo por meio dele, mas eles não entenderam. Ou seja, naquele momento Moisés, ele tentou defender aquele jovem, porque estava sendo muito maltratado aquele senhor, mas ele achava que era o certo, mas ele usou por impulso. Tantas das vezes nós usamos alguma situação por impulso e não é a vontade do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo não está dentro de nós, às vezes nós se comportamos de uma forma que não agrada o Espírito Santo. E você que tem a conexão com o Espírito Santo, o Senhor testifica na hora quando não é da vontade dele. E ali Estevão estava mencionando esses homens, que um que teve sabedoria e o outro que por falta de sabedoria, ele acabou se enganando a si mesmo. E a terceira característica de Estevão, cheio do Espírito Santo, foi cheio de fé. Estevão era um homem cheio de fé. Atos 6, 5. Atos 6, 5. Estevão era um homem cheio de fé e o Espírito Santo.
Então, pois por coisas, a sua confiança estava sempre em Cristo. Ele foi capaz de enfrentar situações desfavoráveis. A sua fidelidade a Deus o tornou destemível, ou seja, não teve medo de nada. Quantos medos e traumas têm paralisado cada um de nós? Talvez o medo de não conseguir, o medo de você não alcançar algo que você sempre sonhou, o medo de não conseguir mais perdoar, porque mais aqui para frente nós vamos ver também uma das características de perdão que Estevão teve. E Estevão, ele foi um homem de fé, ele acreditou, ele confiou no seu Criador, ele não teve medo, ele continuou, ele prosseguiu, mesmo sabendo que uma hora ou outra ele iria receber punições, mas o alvo dele era Cristo. Então era uma característica poderosa e que nos traz à memória aquilo que, como o pastor João falou, quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança todos os dias quando nós somos movidos pelo Espírito Santo, quando nós somos controlados pelo Espírito Santo. De fato, nós todos os dias trazemos à memória aquilo que nos traz esperança. Então, qual é a esperança que você tem pedido de Deus? Qual é a esperança? A esperança que o seu negócio dê certo? A esperança de que os teus projetos dê certo? Peça a Ele. Se você tem o Espírito Santo, vai dar tudo certo. Porque esse Espírito, Ele não nos deixa nos enganar. Ele é um Pai que consola. Ele é um Pai que em meio à adversidade, Ele está conosco. Em meio até os medos, Ele está conosco. E a quarta característica é que Estevão era cheio da graça e poder. Olha que poderoso. Estevão era cheio da graça e poder. Atos 6:8. Estevão era um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder. Fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Ele não se importava. E aí me trouxe à memória o que Jesus passou. Jesus andava em cidade em cidade fazendo milagre e ele não se importava. Ele sabia que uma hora ou outra ia acontecer algo. Mas Jesus já sabia qual era o destino dele. Estevão não sabia. Estevão sabia que uma hora ia acontecer algo com ele. Mas ele foi destemível, ele não teve medo. Ele era movido pelo poder do Espírito que habitava dentro dele. Estevão era movido pelo poder e a graça que existia dentro dele, que era diretamente do nosso Criador. Ele acreditava, ele tinha tanta confiança, tanta graça que existia dentro dele por conta do Espírito Santo, que ele andava em fé, ele era movido pela graça, ele caminhava, ele acreditava que no final ia dar tudo certo, porque ele ia fazer morada com o Criador, e não importasse o que ele passasse naquele momento, mas de uma coisa ele queria todos os dias ter a certeza de que logo logo ele viveria o algo sobrenatural, na morada eterna. E era isso que importava para ele. Quantas das vezes nós queremos desistir? E aí eu vendo essa história, eu disse: Senhor, muitas das vezes eu já quis desistir. Muitas das vezes eu já me senti incapaz. Muitas das vezes, mesmo sendo pastora, eu me sentia pequena. Mesmo sendo ali, sempre motivando meus filhos, mas eu me sentia pequena dentro de mim. É porque ainda existia lacunas de incertezas dentro de mim. Então, de fato, eu ainda não estava conectada totalmente com o Espírito. E muitas das vezes nós se enganamos. Achamos que estamos totalmente ligados. O Espírito habita dentro de mim. Mas quando vem a primeira tempestade, você quer desistir. Quando vem os primeiros pensamentos, você já acha que vai dar tudo errado. Mas quando esse Espírito brada forte dentro de você, você tem a certeza que vai dar tudo certo. É confiando, é acreditando. Não importa, o Senhor é conosco, Ele sempre será o nosso consolador, Ele sempre estará ao nosso lado, Ele prometeu que estaria ao nosso lado, mesmo que muitas das vezes nós soltamos da mão dEle, mas Ele continua segurando em nossas mãos, e dizendo: eu estou contigo, não importa o que você passe, eu estou contigo. E era isso que o Senhor falava no coração e bradava no coração de Estevão. E a quinta característica é que ele era cheio de paz. Atos 6:15, que diz assim: todos que estavam sentados na sala do conselho superior olhavam firmemente para Estevão e viram
que o rosto dele parecia o rosto do anjo, porque ele falava e saía suavidade da boca dele. Quando você tem o Espírito Santo, as pessoas sentirão, elas serão curadas quando você abrir a sua boca. Elas sentirão que há uma paz dentro de você. E era isso que Estevão transmitia. Ele transmitia uma paz. A plenitude do Espírito Santo era notória dentro dele. E quando a plenitude do Espírito Santo está dentro de nós, nós conseguimos viver a vida com leveza. Mesmo com muitas situações, mas nós conseguimos transmitir a paz para as pessoas, tranquilidade, sem irritabilidade, amor na sua família, com seu cônjuge, aonde você for no seu trabalho, você pode transmitir a paz quando você tem o Espírito Santo dentro de você. E aí, sabe o que acontece? Essa paz que estava dentro de Estevão, ele não conseguia ser abalado emocionalmente. Ele conseguia ter o autocontrole. Ele conseguia suportar uns aos outros em amor. Ele sabia que todos ali naquele tempo estavam contra ele. Mas ele não teve medo, ele falava, ele tinha convicção. Eu imagino assim que ele deva estar ali falando e olhando nos olhos, mas cheio da graça, cheio da paz, cheio da tranquilidade. E era isso que irritava o coração daqueles homens, porque mesmo ele sabendo que Estevão já sabia qual seria o momento que poderia acontecer qualquer tipo de punição, mas ele não teve medo, e era isso que irritava aqueles homens, porque mesmo assim, mesmo eles acusando eles, mas ele não tinha medo. E o que ele transmitia? Em vez de raiva, ele transmitia paz, tranquilidade, serenidade. João 16:33. João 16:33. Eu lhe falei tudo isso para que tenha paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. Essa paz existia dentro de Estevão. Por que andas ansiosos? Por que andas preocupados? Por que andas conflito de alma? Porque não existe essa paz que o Senhor, Ele fala na palavra dEle sobre essa paz. Em Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 ao 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento, e que o guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Estevão tinha certeza dessa palavra, porque habitava dentro dele o Espírito Consolador, e ele vivia continuamente nessa plenitude. E isso, pastora, mas eu não consigo. Estevão era Estevão. Estevão tinha uma profundidade com o Pai, mas nós podemos ter também. Nós somos filhos de Deus. Por que seria diferente? E o Senhor me fez entender: não, Cristo, você é capaz também. Para com isso. O Senhor já preparou tudo, Cristiane. O Senhor já preparou tudo, não importa. 2024, 2025, o Senhor já preparou tudo. Então não tenha medo. E o Senhor fala hoje para nós: não tenha medo. Não tenha medo. Ele é o Espírito Consolador. Ele é o Espírito que movimenta. Ele é o Espírito que traz o avivamento. Mas isso depende da busca. Isso depende da sua entrega. Isso depende da dependência do Espírito Santo. E você entenderá o que você precisará fazer. O que você precisará entender: qual é a vontade, qual é a boa, qual é a perfeita e agradável vontade do Senhor. E a sexta característica era que esse homem, ele era cheio de perdão. Atos 7, 54, 55. Depois vamos pular para o 59 e 60. Que diz assim: Atos 54. Atos 7,
54, perdão. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. E o 59 diz assim: enquanto eles atiravam a pedra, Estevão chamava Jesus dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com uma voz bem forte: Senhor, não condene essa gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. Quantas pessoas você não tem perdoado? Ou você traz algumas adversidades, algumas falta de perdão ainda do passado? Talvez tenha paralisado você, tenha impedido que o Espírito Santo habite dentro de você, porque quando há falta de perdão, o Espírito Santo não habita. Então você nem consegue ser movido, nem consegue controlar suas emoções por conta de mágoas, por conta de rancor. E Estevão foi um exemplo de perdão. Apesar da ira dos conselhos superiores, Estevão não desejou se vingar. Olha que poderoso. Quando nós temos o Espírito Santo, nós não conseguimos se vingar. Nós conseguimos o quê? Perdoar a quem nos maltratou, a quem nos afligiu. E era esse o segredo do Espírito Santo que habitava dentro do coração de Estevão. E eu imagino ali Estevão sendo apedrejado, doeu, está olhando para cada um deles, mas mesmo assim ele disse o quê? Oh Senhor, tem misericórdia dele. Aí eu lembro novamente da história de Jesus, porque Jesus ia naquela cruz, ia lá carregando aquela cruz e todo mundo ali cuspindo, outro dizendo crucifica, e mesmo assim ele entendeu o quê? Que era necessário pedir ao Pai pela vida dessas pessoas. Será que você tem pedido ao Pai pela vida daqueles que já entristeceram você? Será que você já perdoou ou você ainda está com algumas raízes dentro do seu coração? Eu quero orientar você a hoje fazer essa renúncia, porque senão o Espírito Santo de Deus de fato não vai conseguir habitar dentro do seu coração. E você não conseguirá vislumbrar a glória dele sobre a tua vida. Seu foco era sempre estar em Cristo, perdoando aquelas pessoas, mesmo quando estavam sendo maltratados. A paz e o autocontrole de Estevão são dons do Espírito Santo que estão disponíveis para todos nós por meio da fé. Então não é só para Estevão, não é só para Daniel, não foi só para Davi, não, é para todos nós. O Senhor prometeu que faria grandes coisas, mas tudo é através do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que testifica em nosso coração onde precisamos melhorar. Caso ao contrário, se existe lacuna, se existe algumas situações que não agradam ao Criador, o Espírito Santo de Deus, você não vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não vai conseguir bradar no teu coração enquanto aquilo que você precisa melhorar. E hoje queremos trazer à memória aquilo que nos traz esperança de fato. E a esperança é que o Espírito Santo habite dentro de nós. E que nós venhamos renunciar àquilo que está nos desfocando do Espírito. Aquilo que não está permitindo com que o Espírito habite em nosso coração. Porque espaço tem, mas o Espírito Santo ele quer habitar em lugar limpo. Em lugar onde ele tenha liberdade. Ah, pastora, mas só que até então ainda existe muitas amarguras, ainda existe muitas lacunas, mas o Senhor te convida hoje a liberar isso, a pular de fase, a mudar de fase. Foi isso que o Senhor falou para mim: Cristiane, muda de fase, porque já está tudo preparado. O Senhor disse para mim: Cris, está tudo preparado. O Senhor diz para você: ei, está tudo preparado. Eliquel, está tudo preparado. Pastora Débora, está tudo preparado. O Senhor, Ele quer bradar em nosso coração, mas através do Espírito Santo. Bote a mão no seu coração. Eu não sei a maneira que você chegou aqui nessa noite, mas com a história de Estevão, ele era um homem pleno, ele era um homem totalmente controlado pelo Espírito de Deus que habitava dentro dele. Se há algum caminho mau ainda do seu coração,
Você vai declarar sobre o teu coração: coração, eu acredito no Espírito que possa habitar. E qualquer direcionamento do fruto do mal, dos frutos que não te agradam, Senhor, eu quero rejeitar, eu quero renunciar nessa noite. Porque eu quero viver totalmente controlado pelo Teu Espírito Santo. Porque ainda que os nossos olhos não te vejam, ainda que os meus olhos não te vejam, mas nós podemos sentir o Teu Espírito. E é o Espírito que controla, é o Espírito que transforma, que restaura. Ainda que os meus olhos não te vejam, mas eu sei que Tu estás aqui. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas, assim como o Senhor fez na vida de Estevão. Nós queremos, Senhor, viver algo extraordinário contigo, Pai. Nós queremos liberar perdão, Senhor, para que possamos viver na plenitude do Teu Espírito. Nós queremos viver coisas extraordinárias, Senhor, mas queremos, Pai, ser direcionado pelo Teu Espírito, controlado pelo Teu Espírito. Aleluia. Ainda que